programa Infância em Foco de hoje, nós teremos um assunto que com certeza está no topo das principais dúvidas dos pais, que é o uso de telas. Devo conceder o uso, apresentar as telas para os filhos? Não devo? Se eu devo, quais cuidados tenho que ter para que respeite a saúde deles? O papo de hoje é sobre isso, então não sai daí que a gente já volta. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao movimento nacional pela vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Agora sim, estamos de volta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Entra aí que a casa é sua no Infância em Foco. Já estou aqui com a nossa convidada. Ela é psicóloga. Vou dar uma dica, ela já esteve no programa, hein? E inclusive estreando o programa Infância em Foco. Ela é mãe da Manu. Beijo da Mara, Manu. Assiste a mamãe aí agora. E ela trabalha com a clínica desde a formação, atende crianças, adolescentes e adultos. Sempre foi muito apaixonada pelos estudos ligados à infância e mais ainda após se tornar mãe. Maíra Turati, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, é uma honra te receber novamente no programa. Muito obrigada, Mara, ainda mais para falar de um tema que eu acho assim urgente e muito importante nos dias atuais, né? A gente acredito que muita causa de adoecimento também, né? Das crianças, adolescentes, dos jovens, esse excesso de exposição às telas. E com certeza é a dúvida mais corriqueira da atualidade para os pais. E o que eu percebo muito, Maíra, é que a gente no fundo sabe, os adultos sabem que não é tão bom, que tem algum risco em expor demais as crianças a telas. Porém, a gente sabe mais forte os motivos pelos quais a gente permite. Seja porque precisa de mais tempo para fazer alguma atividade em casa, seja porque quer ter um tempo para si, quer dar atenção, conversar com outros adultos. São vários os motivos. Para ter um tempinho de sossego, que seja, para a criança se acalmar. E os motivos, todas as razões por trás de não proibir, mas colocar um limite nesse uso de telas ainda é muito superficial. Então, por isso que você tem a missão hoje de nos explicar sobre isso. E eu já começo te perguntando de que forma que impacta na saúde, no desenvolvimento cognitivo, por exemplo, das crianças, quando elas passam muito tempo, principalmente as crianças até os 6 anos de idade, tempo excessivo ali no celular, no tablet, seja qual for a tela. Bom, antes de mais nada,
é importante que a gente enfatize, né, que as telas, a tecnologia, ela vem para agregar muita coisa, né? Mas a gente tem perdido a mão aí como usar, né? Tem passado de uma ferramenta para um mundo, né? Uma sociedade, né, cada vez mais imediatista, em busca do prazer. Você falou do porquê que a gente usa, né, das telas como um meio aí, né? E eu acredito que muito ligado também à nossa dificuldade, enquanto adultos, de lidar com a frustração e com o tempo da criança, né? Então, a criança está na introdução alimentar ali, o que a gente faz? A gente quer que ela coma, né? É o momento que ela está experienciando, que ela está aprendendo a relação com a comida, mas a gente tem uma expectativa e quer que ela seja atingida. A gente vai lá e dá um celularzinho, põe um desenho, ela come pra gente, ó, perfeito. Mas como que ela vai aprender essa relação com a comida, né? Ou num restaurante, né? A gente quer sair, se divertir, conversar com os amigos no restaurante, mas a gente tem uma criança ali que ela com certeza não vai parar, né? Ela vai querer sair. E aí, o que a gente faz? A gente usa de um meio, né, do celular também para aquietar essa criança ali, para que a gente possa ter um tempo. Mas como que essa criança ela vai aprender a se comportar em situações como essa? Como que ela vai aprender, né, que ali é o tempo de comer, que ali é o tempo de conversar, a gente tem que sair um pouquinho com ela, voltar? Como que ela está aprendendo a lidar com situações que são importantes para a vida, né? E aí, sobre os impactos cognitivos, né, vamos pensar. De 0 a 3 anos é a fase de maior desenvolvimento neurológico da criança, né? Então, é só a gente pensar, né? Tudo que uma criança de 0 a 3 anos aprende. Ela aprende a respirar, a mamar, a comer, a ficar durinha, a andar, a engatinhar, né? A correr, a pular, né? A gente acho que nunca vai aprender tanta coisa em tão pouco tempo como uma criança de 0 a 3 anos. Mas ela precisa de um meio para que isso se desenvolva, né? Ela precisa de estímulos adequados, ela precisa de uma relação olho a olho, pele a pele, contato. E aí, quando a gente expõe essa criança, de 0 a 3 anos principalmente, né, a telas, a gente tem atrasos importantes, a fala, a cognição. Nós temos dificuldade dessa criança na aquisição de habilidades sociais, né? Então, como essa criança, ela vai aprender a se comportar com o amiguinho, né? Ela vai aprender a lidar com os conflitos, como ela vai aprender a falar, né? Então, acho que o grande impacto é a substituição das relações, né, que a gente está tendo das telas com relação às crianças. E você falou sobre as crianças de 0 a 3 anos, o quanto elas se desenvolvem nessa época. E eu vou te contar uma coisa, eu quero a sua opinião a respeito. Outro dia me mandaram um vídeo de um bebezinho, aparentava ter uns 2 meses de idade, mais ou menos. Não sei se foi a mãe, o cuidador, quem que foi. Colocou a criança de bruço para fazer o tummy time, né, que é o exercício para ele ficar com a cabecinha em pé. Adivinha o que colocou de estímulo? Celular. Mas aí é que tá, né? O tummy time, né, é uma técnica aí para incentivar, estimular a criança a pegar objetos. Quando a gente tem a tela, nós temos uma situação muito passiva, nós não temos interação. Então, a criança ela não vai interagir com o celular ali, ela vai ficar só recebendo estímulo, né? E 2 meses, muito pequenininha, né? Um momento tão importante em que a voz é importante, né? O som da voz, o contato, o olho a olho, né? A criança aprendendo aí a sorrir de verdade, né? Então, ela está só recebendo ali, ela não está interagindo, né? E esse é um dos grandes problemas também das telas, né? A gente só recebe, né? A gente fica muito preguiçoso, né? Então, a gente recebe prazer imediato, um excesso de dopamina o tempo todo, né? Numa facilidade, agilidade muito rápida, né? Então, a gente se torna impaciente, a gente não consegue assistir um anúncio no YouTube, né? A gente não consegue... nós também adultos, né? Cada vez mais impacientes. Então, a criança, diante desse excesso de dopamina, né? Desse excesso de estímulos, ela vai... tendo muita dificuldade, né, depois de encarar a vida
na questão dos esforços, né? O quanto que a gente precisa do esforço a longo prazo para conseguir algo, realizar algo, né? Então, a gente vai perdendo muito isso. Então, como lidar com o tédio, a frustração, que é tão importante para a gente, né? No momento do tédio que a gente vai desenvolver a nossa criatividade, a gente vai criar, né? Então, pegar a panela é que dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Faz mais bagunça. Faz mais bagunça, né? Mas é tão importante para o desenvolvimento da criança. Como que os adultos podem ajudar nesse processo para que tirem um pouco as crianças da frente do celular, da TV e tragam para fazer atividades que estimulem as crianças? De que forma que eles podem conduzir esse processo? É um primeiro ponto, né? Acho que ir reduzindo, a gente vai lidar, talvez, com uma dificuldade dessa criança, né? Porque ela está viciada, realmente, em telas, né? Então, mais irritabilidade, mas é um tempo que vale a pena, né? E trazer, eu acho que o grande ponto é como esse adulto vai alinhar as expectativas dele, né? De entender o tempo da criança, de conhecer o que essa criança gosta, de levar essa criança ao ar livre, né? Então, propor atividades que de fato estejam ali, né, te façam estar presente com aquela criança. E falando nisso em atividades ao ar livre, inclusive foi um tema do programa passado sobre isso, essa relação. E quando a gente fala em ar livre, lembra também das crianças se exercitando, praticando atividades físicas. E o uso da tela, ele é prejudicial nesse sentido da saúde física da criança também, né? E não só nessa questão, que agora quero que você explique mais pra gente, fatores de obesidade, o que mais que pode provocar, mas, por exemplo, na semana passada eu li que a Organização Mundial da Saúde publicou esse ano que triplicou o número de crianças até 8 anos de idade que estão usando óculos, estão com miopia, e foi comprovado que é devido ao uso excessivo de tela. Então, não só no desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento na vida social, de interação da criança com o mundo, com outras pessoas, mas a saúde física também é afetada, né, Maíra? Sim, com certeza, né? Prejudica, né, os olhos, a visão, né? Muito excesso de telas, o sedentarismo. Então, essa criança, né, ela perde momentos de fato na vivência do mundo real, né? Isso que a gente precisa enfatizar, o quanto que esse mundo ele não é real, né? A criança, ela tem se desprendido desse mundo real muito forte, né? Então, ela deixa de fazer atividades físicas, de correr, de pular, de brincar, que faz parte da criança, né? Que criança que a gente vê que não quer correr, que não quer brincar, né? Então, não só para a saúde emocional, mas também para a saúde física, a gente tem aí impactos. Então, muitos motivos para a gente começar a pensar na redução do uso de telas com as crianças, né? Perfeito, Maíra. E agora, eu gostaria de entrar mais na parte de os pais, que hoje eles se deparam com as crianças que já estão em uso excessivo, uma criança que já fica mal-humorada, que já reluta para ficar ali com a tela quando eles tentam tirar. Você entrou um pouquinho nesse assunto, mas como eu tenho certeza que tem muitos pais que enfrentam essa dificuldade, gostaria que você explicasse mais para a gente de que forma que pode ser trabalhado isso. Porque, por exemplo, eu vejo muitas famílias que negociam com a criança, se você ficar menos tempo no celular, eu te dou isso como recompensa. Ou então, se você pegar o celular da avó escondido, você vai ficar de castigo. E qual que é o melhor caminho? Um caminho mais respeitoso, mais efetivo também, para que isso ocorra com sucesso? A gente quer sempre recorrer ao mais fácil, né? Ao mais rápido. Eu acho que é esse o sentido das recompensas, dos castigos, né? E que pode funcionar em algum momento. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a orientação. Então, a gente tirar as telas... O que essa criança vai saber fazer? Ela ainda não sabe fazer nada, né? Ela vai ter que aprender a lidar um pouquinho com isso? Sim, mas a gente pode fazer isso de forma respeitosa, carinhosa, orientando, trazendo opções alternativas. Então, trazer um livro, trazer a oportunidade de brincar num parquinho, né? Ir mostrando para essa criança que existem outros caminhos e criando memórias, né? Então, quando eu não estou usando telas, eu também posso estar com pessoas que são importantes para mim.
E o adulto conduz esse processo. O adulto conduzindo esse processo. Maíra, eu tenho ótimas dúvidas aqui para a gente conversar, mas vou deixar para depois do comercial. A gente já volta, fica por aí. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta, mas antes de continuar essa entrevista que está demais com a Maíra, eu quero dar um recado super importante da Escola Primeiros Passos. A Escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, educação infantil, onde a infância acontece. Como você pôde perceber, a Escola Primeiros Passos é uma escola completa para o seu filho ficar num lugar seguro, em que vai se desenvolver e brincando, que é a melhor parte. Gente, vou contar para vocês o que mais me impressionou na escola. É o cuidado que eles têm para que tenha uma adaptação escolar de forma muito respeitosa, sem contar que a escola é super fofinha. Quem não conhece, vale a pena ir lá fazer uma visita. Agora sim, retomando o nosso assunto super importante, né, Maíra? Maíra já tirou as principais dúvidas aqui, já aliviou um pouquinho o coração dos pais também, com se estava fazendo de forma correta, se não estava, já deu algumas dicas aqui pra gente. Só que, Maíra, tem um porém. A gente vive uma era em que o desenvolvimento tecnológico ele está cada vez mais avançado. Então, vai chegar um momento em que não vai mais ser possível proibir essa criança de usar os aparelhos tecnológicos, até mesmo porque isso pode prejudicar mais na frente para ele, seja no mercado de trabalho. Então, também a minha preocupação, a minha dúvida é nesse time. Em que momento que eu posso já começar a liberar um pouco mais, em questão de horas também, de tempo, se você puder entrar um pouco mais em detalhe nesse assunto. Mas eu gostaria de saber como que a gente encontra esse equilíbrio, de dar o acesso, porque vai ser necessário em algum momento, mas também colocar um limite para não afetar a saúde. De 0 a 2 anos, é orientado pela OMS 0 telas, né? A gente não precisa de um bebê tendo acesso a telas. Como a gente falou, é pele a pele, olho a olho, as relações são os principais estímulos, né? A gente precisa entender, né, que é importante, a gente sabe que faz parte da nossa época, né, esse mundo digital. Mas acho que algumas perguntas para a gente começar a pensar, né? A gente pode ter crianças aí com déficit, né, nessa questão tecnológica, mas e nas habilidades sociais, né?
pode acontecer, né? Então a gente também tem que ponderar, né, o quanto que é prejudicial que essa criança tenha muito acesso por conta desses outros déficits importantes aí, cognitivos, né, das habilidades, de como se comportar nesse mundo, que é o mundo também que ela vai encontrar. Mas eu acho que o grande time é a gente saber usar como uma ferramenta, né? Então, não trazer como substituto das relações, como substituto da sua presença, né? Não trazer só como um entretenimento a todo momento, mas como uma ferramenta. Então, acho que jogos educativos, né? Alguns vídeos, né? Selecionar o que essa criança vai ter acesso, né? E de 2 a 5 anos, o tempo limitado é até 1 hora de telas, né? Isso aí com muita supervisão, muito cuidado, com conteúdos apropriados, né? Porque a gente sabe também o quanto que as crianças têm sido expostas a conteúdos que não são apropriados. Há uma realidade vista aí, né, pelos influencers e outras pessoas, né? Que a gente sabe que é um recorte, né? É um recorte do mundo ideal e tudo mais, mas que essa criança, ela não tem o discernimento de entender que ela está usando um filtro, né, para aparecer ali no vídeo. Ela não tem esse discernimento. Então, a gente também tem uma questão de autoestima, né? Um cuidado também com essa autoestima da criança. Na verdade, olha só, se para nós adultos muitas vezes afeta, né? Chega a afetar a autoestima das mulheres, dos homens, os homens querendo ter aquela vida luxuosa que outras pessoas mostram ter na internet, as mulheres também que buscam aquele padrão, que muitas vezes, como você falou, está cheio de filtros. Se pra gente já é difícil, né? De fazer essa separação, ter esse discernimento do que é real, do que não é, imagina para uma criança que está descobrindo o mundo agora. Sim, e não tem nem o desenvolvimento neurológico necessário para entender, né, que isso daí, né, não é bem isso como a gente vê. A gente tem que desenvolver, mas a criança às vezes não tem nem isso pronto ali, neurologicamente falando. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E você falou em conteúdos, eu já ia te fazer essa pergunta, eu queria entrar justamente nisso. A gente sabe que os conteúdos prediletos das crianças, o que elas mais gostam de fazer, principalmente no celular, são os jogos, acessar os jogos e assistir vídeos, né? É o que eles mais gostam ali de se distrair com isso. Porém, tem alguns conteúdos que a gente percebe que é disfarçado de inocente e não é tão assim, quando a gente vai analisar mais a fundo. Como que os pais, eles podem... Vamos ajudar os pais agora a identificar quais são os conteúdos apropriados e ajudar os filhos a filtrarem esses conteúdos. Claro que aqui a gente está colocando a maioria das crianças até 6 anos de idade, mas também já valendo aí para as crianças maiores também. Uhum. Eu acho que muitas propagandas, né, o tempo todo com muito consumismo, a gente tem o tempo todo isso, né, um apelo sexual muito grande, então a gente se preocupar com o que está mostrando ali, né, mesmo que de forma subliminar, né, e também o que vá de frente, né, o que vai contra a crença da família. Né? Então, acho que assim, quais os valores que vocês têm, né? Eu acho que saber identificar isso, quais os valores dessa família, o que é importante que você preza para educar o seu filho, né? E saber disso para poder discernir ali, vendo no vídeo. Como as crianças podem saber filtrar? Acho um pouco difícil elas filtrarem, né? Por isso que é importante, se o adulto, né, puder visualizar antes desse vídeo, né, entender o que é adequado ou não, mas se não... Percebeu algo, né? Percebeu que talvez a criança está reproduzindo de alguma forma, enfim, ou se isso virou algum questionamento, né? Tenta abordar, né? Trazer essa visão que vocês, família, têm sobre tal situação, enfim, da forma mais adequada. Porque até mesmo quando é um desenho animado, a gente pensa, nossa, a criança está só assistindo desenho, é inofensivo. E outro dia, já faz bastante tempo, meu sobrinho tinha por volta de uns 5 anos de idade, e ele estava assistindo desenho e dava muita risada. E eu falei, tá assistindo desenho, né? Quando eu passei perto da sala onde ele estava assistindo, o desenho falava palavrões. Então, você vê só como, às vezes, o que parece inofensivo, e não é nem só questão disso. Tem desenhos que faz apologia, como você mencionou,
a valores inversos àquele da família. Então, acredito que nisso também é importante todo esse filtro, né, Maíra? Sim, e sobre essa questão, né, do palavrão, por exemplo, abordar com a criança, né, o quanto que a família não entende que isso é uma forma respeitosa de tratar as outras pessoas, né? Então, no momento adequado, se isso surgir, se isso, né, ficou aí para a criança, trazer essa visão da família sobre esse ideal. Certo. Maíra, como que eu faço para identificar quando uma criança ela passa muitas horas na frente das telas, quando aquilo já começa a afetá-la, seja ali na sua função cognitiva, seja no meio social, ou até na saúde, no temperamento, os comportamentos da criança. Tem alguns sinais que são apresentados que os pais podem ficar em alerta quanto a isso? Sim, com certeza. A dificuldade no sono, né? Então, a gente sabe que a luz das telas, elas inibem a produção da melatonina, que é a responsável aí pelo sono, né? A irritabilidade, então a criança fica irritada, fica impaciente, devido a esse vício mesmo, né? Da dopamina e de muita exposição a estímulos. Atenção, memória prejudicada muitas vezes, né? Porque é um mundo muito amplo, né? Ela não sabe lidar com tantas informações ali. Ansiedade, né? Então, atraso de fala. A gente sabe que é um dos principais motivos de atraso de fala hoje, o excesso de telas, né? Então, ficar atentos a isso. Impaciência, ansiedade, né? Acho que são sinais importantes de que essa criança pode estar dando alguns sinais importantes para a gente. E do sono principalmente, né, Maíra? Apesar do foco aqui ser relacionado ao uso de telas, como a gente tocou no assunto sono e o quanto isso pode ser prejudicial para as crianças, tem uma faixa etária em que o sono é primordial para o desenvolvimento dessas crianças. Então, é importante, acho pertinente também você trazer esses benefícios para que os pais também entendam que a partir do momento que o filho fica muito tempo perante as telas, isso também ele tira o direito desse benefício tão essencial que é. Sim, o bebê precisa de sono e dormir para se desenvolver, né? A criança também, a gente também precisa para descansar. Imagina uma criança que está no boom do desenvolvimento dela, né? Então, criar uma rotina. Se essa criança está sendo exposta a telas já, então cria uma rotina. Qual o momento que essa criança vai ter exposição? Qual o momento que vai ser retirada essa exposição? Então, retira pelo menos 1 hora antes, até mais, né, da hora de dormir, para que essa criança vá entrando no modo sono, né? Então, a gente precisa facilitar, né, que as nossas crianças tenham a infância que elas precisam ter. E quanto a diretrizes recomendadas para as crianças no desenvolvimento na escola, na fase pré-escolar? Tem algum momento em que pode ser, sim, adotado o uso de telas, de imagens para essa interação ou realmente melhor evitar? Olha, é sempre melhor evitar, né? Eu acho que tem tanta coisa para a gente estimular numa educação infantil, né? Coordenação motora fina, né? O contexto do dia a dia já vai nos dando oportunidades da gente incentivar e desenvolver essas crianças, né? Acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? O quanto que as escolas têm usado isso, né? Como meios de acalmar, né? Enfim, eu acho que o mínimo possível se isso acontecer, né? Em alguma escola, mas a gente já tem tantas oportunidades de desenvolvimento para essas crianças dentro da escola que não tem necessidade, né? Não tem necessidade. E eu perguntei, Maíra, não foi à toa, é porque eu presenciei isso, tá? Uma vez eu visitei uma escola, quando eu estava nessa fase da escolha da escola para o meu filho, e eu fui em uma que na sala, TV ali, passando alguns desenhos, as crianças brincando e dançando, imitando o que estava acontecendo ali nos desenhos, mas crianças muito novas, da idade dele, né? Que na época tinha 1 ano e 1 mês, 1 aninho, 1 ano e meio, nessa faixa de idade.
E aí, quando eu vi aquilo, e eu já tinha estudado um pouco sobre o assunto, falei, não vai rolar. Sim, está substituindo as relações de novo, né? A criança não precisa da tela para interagir, para brincar, para pular, né? Para imitar. Ela já faz isso o tempo todo, né? Então, é trazer uma forma totalmente passiva para que essas crianças estejam ali, né? É que é mais fácil, de novo, é mais fácil. Vai na facilidade. Vai na facilidade, né? É mais fácil, porém traz muito mais prejuízo, né? Com certeza. Depois de tudo que você explicou aqui pra gente, ficou mais do que claro esses prejuízos que traz para as crianças, para as nossas crianças. E outra dúvida que eu tenho, quando a gente fala em tela, normalmente já lembra de celular, de tablet, mas e naqueles momentos em que os pais estão ali na sala, a criança está junto ali, brincando, correndo, e os pais estão assistindo TV? Também conta com todo esse prejuízo, com tudo isso que a gente vem conversando, ou não entra nessa história? Eu acredito que, como a gente disse, é muito mais da ferramenta, né? Se a gente tem ali crianças maiores, 4, 5 anos, a gente quer ter momento de qualidade, vez ou outra trazer um filme, né, que seja... representa ali algum valor, alguma temática importante, não tem esse, né? A gente está falando da realidade aí desse mundo virtual, né? Mas eu acho que é um ponto muito importante para nós adultos pensarmos como a gente está lidando com as telas. Eu acho que o prejuízo entra em como a gente também está sendo exemplo, né, para lidar com as telas. A gente assiste um jornal, uma novela, um filme, né, vez ou outra, saudável, né? A gente sabe que às vezes a gente só quer isso, né? Mas tem excesso? Como está o uso no celular, né? A gente sabe que criança aprende muito, por exemplo, né? Então, como que a gente vai cobrar, né? Limitar esse uso de telas se o seu filho ou sua filha só te vê no celular, né? Qual o exemplo, né? Você quer que seu filho lê, mas você não se mostra lendo para o seu filho, né? Então, acho que fica essa dica de como nós adultos também vamos usar as telas ao nosso favor. Perfeito, Maíra. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas eu vou pedir para você deixar uma mensagem final, deixando de forma assim bem resumida toda essa entrevista e esclarecedora para os pais. Uso de telas, então. Pode, não pode? O recomendado pela Maíra. Bom, acho que pode com moderação, a partir de 2 anos, com muita moderação, mas eu acho que a grande questão é quais as memórias, de novo, né, que você vai querer criar com seu filho, quais os laços, né, o vínculo, ele é criado no dia a dia, né? Então, essa criança, ela precisa de sol, ela precisa brincar, ela precisa se desenvolver e a gente precisa estimular da melhor forma, da forma mais adequada e não é através do uso de telas. Tem muita coisa que a gente pode fazer com as nossas crianças. Muitas. Adorei, Maíra. Perfeita essa entrevista de hoje, muito conhecimento aqui pra gente. Agradeço mais uma vez por esse privilégio de te receber aqui e com esse assunto tão pertinente que a gente precisava mesmo disso. Você não pode esquecer o beijo hoje. Um beijo aqui, né? Isso. Manu, um beijo. Aê, Manu. A gente se despede por aqui, vai aparecer aqui embaixo a rede social da Maíra. Então, para quem quer entrar em contato com ela, quer tirar suas dúvidas mais pessoais, mais particulares aí da sua casa, da sua família, entre em contato com ela que vai aparecer aqui embaixo nesse momento. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui conosco e te vejo no próximo programa. Até lá!